Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, ali no Antigo Testamento, mais para o finalzinho. Acho que o microfone está falhando, não está? Não? Impressão minha? Obrigado, Cleide. As crianças podem estar se retirando para o MIBA, tá? Abacuque, então, no final ali do Antigo Testamento. Quem está com dificuldade é do lado de Naum. Aí quem está com dificuldade com Naum é do lado de Abacuque. Aí fica mais fácil. Aqui, já achei. Nós, então, não vamos ler um texto somente, porque eu iria falar sobre o finalzinho, troca. Não precisava trocar? Agora foi esse aqui. Tudo bem. Não está muito alto? Não? Tudo bem. Então, Abacuque, nós não vamos ler, como eu estava dizendo, um texto específico, porque eu estava com um desejo no coração de pregar a respeito da passagem final de Abacuque, bem conhecida. Tá tudo bem, irmãos, eu não vou, acho que isso é impressão minha, não tá, né? O microfone não tá, pega o de vídeo, atenção. Alô, alô? Tá. Acho que agora esse aqui vai dar tudo certo. Obrigado, Keilinha. Tá certinho, né? Pode ir? Bom, então, mais uma vez, como eu estava dizendo, nós não vamos ler uma passagem específica, porque Deus estava colocando no meu coração, antes mesmo de saber que eu ia pregar, mas a vontade de pregar sobre aquela passagem que é bem famosa na música do Fernandinho, que ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, todos nós, ou a maioria de nós, já conhecemos essa passagem ali, no final do capítulo 3 de Abacuque, mas não temos como meditar nessa passagem sem antes entendermos todo o contexto de Abacuque. Então, no fim das contas, eu vou acabar pregando o livro inteiro, um livro curtinho. Nós vamos ler os 3 capítulos pontualmente, ou seja, nós vamos ler alguns versículos que serão úteis para nós entendermos o contexto geral, e ali nós chegaremos no fim, na famosa passagem. Vamos orar antes de começar? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco esta noite, através do livro do profeta Abacuque, ó Deus, que tem uma mensagem tão importante para as nossas vidas, uma mensagem desafiadora, mas importante, para que possamos ser crentes maduros no Senhor e encontrar paz em Ti, ó Deus. Peço que o Senhor nos ajude, nos oriente através do Teu Santo Espírito e seja o Senhor falando esta noite e não eu ou qualquer outra pessoa. Que o Senhor venha falar também ao meu coração, assim como o Senhor veio falando durante essa semana, e possa falar de igual modo no coração da nossa igreja esta noite, ó Deus. Fale, ó Pai, com todos nós, e que possamos sair daqui ainda mais confiantes no Senhor.
É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem dias em nossas vidas que parecem que nada dá certo, né? Que parecem que tudo é trevas, sofrimento, tristeza, dor. E as sombras dessas coisas encobrem a nossa vida de modo que, muitas vezes, a luz da esperança acaba parecendo quase extinta por completo, apagada. Nesses dias, a esperança parece algo distante. E nosso Deus parece indiferente à nossa visão. Nesses dias, muitos de nós questionamos a Deus e nos perguntamos como continuar confiando no Senhor, se tudo ao meu redor está desmoronando. Você já questionou o Senhor? Você já teve aquele momento em que você fez aquela oração, que você jogou um monte de perguntas para Deus, de por que as coisas estão assim, de por que o sofrimento bate em nossas portas e de por que a dor permanece em nossos corações? Quando o homem está aflito, nós questionamos o Senhor e as coisas que Deus tem permitido e o jeito que Ele vem levando as coisas em nossa vida. Nós muitas vezes não entendemos, nós não compreendemos e por isso vem o questionamento. Você já se sentiu assim? Ou você está se sentindo assim? O que fazer nesses dias? O que fazer quando nós oramos e parece que Deus não nos ouve? O que fazer quando estamos de joelhos em nosso quarto e o céu parece ser feito de bronze, nada passa? Ficamos perdidos, mas eu acredito que Abacuque tem uma resposta que pode nos ajudar, que o livro de Abacuque, a palavra do nosso Deus, tem esperança para nós. Nos dias escuros, a dor nos envolve, irmãos, e parece não haver saída, mas a fé nas promessas do Senhor é a luz que reanima o nosso coração. Mais uma vez, nos dias escuros, irmãos, a dor envolve e parece não haver saída, mas a fé nas promessas do Senhor é a luz que reanima o nosso coração. E nós encontramos justamente esta mensagem no livro de Abacuque. E o livro de Abacuque é um livro curioso, pois, diferente dos outros livros dos profetas, que geralmente sempre tem alguma profecia condenatória contra alguma nação, este livro não foi feito especificamente para registrar isso. O livro de Abacuque é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas, entre Abacuque e entre Deus. Então nós temos, nos 2 primeiros capítulos, Abacuque falando e se queixando e questionando, e Deus responde. Abacuque questiona mais, se queixa mais, e Deus responde. E no capítulo 3, nós vemos a mudança que há no profeta, depois dessa conversa com o Senhor. Então nós podemos dividir a pregação da seguinte forma, para aqueles que gostam de anotar. O ponto 1, nós vamos ver o profeta queixoso, o profeta reclamão, o profeta que questiona o Senhor. O ponto 2, vamos ver as promessas do Senhor. E o 3, nós vamos ver o profeta transformado. Então, primeiro, o profeta queixoso,
as promessas do Senhor, o segundo ponto, e o terceiro, o profeta transformado. Então, nós começamos no capítulo 1, e nós lemos o seguinte: advertência revelada ao profeta Abacuque. E aqui começa a primeira queixa de Abacuque. Olha como ele conversa com Deus. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, Senhor? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito para todo lado. Verso 4, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida, ela é corrompida. Então, olha só a reclamação de Abacuque. Você se identificou com algumas coisas do jeito que ele fala? Na visão do profeta, no capítulo 1, Deus não ouve ele. Deus não traz salvação, e ele reclama sobre violência. No verso de número 2, o verso de número 4, diz: a lei se enfraquece, ela se afrouxa. Isso mostra que a queixa de Abacuque estava dizendo a respeito da nação de Israel. Era eles que cumpriam a lei, mas Abacuque vivia numa época onde o povo de Deus não estava nem aí para o Senhor, desobedecia, era infiel e não se importava em cumprir a lei. Por isso ele diz: a lei se enfraquece, Senhor. E ele aponta para Deus e fala: e o Senhor está vendo. E na visão de Abacuque, Deus não está fazendo nada, mas para Abacuque, Deus devia estar fazendo alguma coisa. Então olha como o profeta se queixa, como ele reclama, e isso é muito igual a muitos dos nossos dias. Olhamos para o Senhor e falamos: Senhor Deus, olha a maldade, o mal prevalece, os ímpios estão no poder, e nós justos sofremos, e o Senhor não faz nada, e parece que o Senhor não vê. Tenho certeza, irmãos, que muitos aqui se identificam com essas palavras, e possuem os mesmos questionamentos. Talvez você tenha tido a coragem de fazer igual a Abacuque, e colocar isso em oração, mas talvez você guarda isso dentro de ti. E o que Deus responde ao profeta? Na verdade, o que o profeta espera, então, que Deus responda? Se ele reclama da desobediência de Israel, o profeta, ele espera que Deus puna Israel, castigue eles, para que tudo volte ao normal, para que as pessoas entendam que não é este caminho. Então ele espera uma resposta de Deus assim: Abacuque, deixa comigo, eu vou agir agora, e eu vou colocar tudo em ordem. Será que essa não é a resposta que muitas vezes queríamos ouvir? Deixa comigo, eu, depois de ouvir a sua oração, vou colocar tudo em ordem, e vou fazer do jeitinho que você e eu queremos, para que você fique tranquilo. Ora, quem não quer ouvir isso do Senhor? Abacuque não era diferente, mas o engraçado, o curioso, é que ele não tem essa resposta. Chegamos nos versos de número 5 em diante, do capítulo 1, e nós vemos a resposta do Senhor. Ele diz o seguinte, verso de número 5:
Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Então ele diz que vai fazer algo tremendo, que se alguma hora alguém ouvisse, talvez não acreditaria. Abacuque talvez devia estar ouvindo essa resposta e pensando, opa, eu acho que é esse o caminho, Senhor, que eu quero ouvir. Mas Deus continua no verso 6 e diz, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para o quê? Para a violência. Mas quando nós vemos o que Abacuque estava reclamando, um dos pontos era justamente a violência. A violência presente no seu próprio povo. E agora Deus responde ele e diz, Abacuque, fique tranquilo, eu vou trazer os babilônios. E com os babilônios virá mais violência. Porque eu vou trazer os babilônios, na época ali, a nação da Babilônia, para punir Israel, para castigá-los, pois não estão cumprindo aquilo que deveriam estar fazendo. Mas não é aquilo que Abacuque queria ouvir. Abacuque queria que Deus acabasse com a violência, que Deus restaurasse Israel, todos voltassem a seguir a lei, e acabasse o sofrimento. Deus diz, Abacuque, eu estou vendo a maldade de Israel, e eu vou trazer a Babilônia para puni-los, pois estão me desobedecendo. Quando Abacuque ouve isso, ele não se tranquiliza. Pelo contrário, era tudo aquilo que ele não esperava ouvir do Senhor. Quantas vezes oramos e não temos as respostas que queremos de Deus? Temos planos, irmãos, temos caminhos em nossos corações, mas Deus tem outros caminhos, e talvez nesses caminhos o mal esteja, o sofrimento esteja ali permitido pelo Senhor, na minha e na sua vida. E sim, isso dói, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ver o mal, ninguém quer ver violência ao redor. Abacuque olhava para a direita, era o ímpio abusando do justo, virava para a esquerda, era a violência que acontecia entre os irmãos, olhava para frente, era a Babilônia que estava vindo. Não tinha lugar que Abacuque pudesse olhar, que traria uma circunstância que lhe desse paz. E tudo isso debaixo da permissão de Deus. Isso significa que sim, Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, não porque Ele se agrada disto, mas porque Ele tem os seus propósitos através dessas coisas. Só que Abacuque ainda não enxerga isso claramente, e ele responde o Senhor. Repara a ousadia do profeta, versos de número 12 em diante, ele diz, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo.
Então ele reconhece que Deus realmente determinou que a Babilônia viesse. Mas olha o verso de número 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, Deus, por que toleras os perversos? Essa é a famosa pergunta que existe até hoje. Deus, o Senhor é bom. O Senhor é santo e justo. Por que o Senhor permite o mal mesmo assim? Este é o questionamento de Abacuque. Senhor, os teus olhos não podem ver a maldade, não suportam. Como o Senhor permite isso? Como o Senhor vai usar uma nação mais ímpia que Israel para nos punir? Ele continua. Porque ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo, a Babilônia, puxa todos com os anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. E por essa razão, então alegre-se e exulta a Babilônia, né? E verso 16, e por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto, desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Então o profeta reclama que a Babilônia, um povo ímpio, vai punir Israel, e às custas da punição do povo de Deus, a Babilônia vai se enriquecer, mas eles também são ímpios. Abacuque está perdido. Abacuque vê a destruição do seu próprio povo, a destruição moral, onde o povo não ama mais o Senhor, e agora a destruição física, com a Babilônia vindo. Como você e eu estaríamos no lugar de Abacuque, sabendo que uma nação inteira, poderosa, com lanças, espadas e com grande poder militar, está vindo para destruir nossos irmãos, irmãs, tios, tias, vizinhos. E esses mesmos irmãos e irmãs também não amam mais o Senhor. Abacuque sofre em seu coração. Abacuque tem um pesar enorme dentro da sua alma, e não é diferente com a gente. Talvez a Babilônia não esteja mais aqui, mas Deus ainda permite que o mal esteja aqui por enquanto. Deus muitas vezes permite sofrimentos na vida de seus filhos. Sofrimentos que nos fazem ficar desesperados, como Abacuque. Então, aqui não é só Abacuque que está esperando uma resposta. Nós também queremos essa resposta. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que eu estou vivendo isso? O que eu faço? Para onde eu corro? Eu não sei para onde ir, Senhor, e eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, e isso me dói dentro do meu coração. Será então que não somos iguais a Abacuque? Será que também não questionamos o Senhor nos momentos de dor? Não questionamos a forma como Ele trabalha? Será que quando as coisas dão errado, ou o mal surge, a primeira coisa que fazemos é reclamar e levantar nossa mão contra o Deus Todo-Poderoso, questionando como Ele governa as coisas, porque nós queríamos que fosse da forma que gostaríamos. Chegamos no capítulo 2 e olha a imagem que nós temos deste profeta. Muito ousado e corajoso ele, porque ele não está falando com qualquer um, ele está falando com o Senhor. Capítulo 2, o verso de número 1 fala o seguinte:
ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Geralmente as pessoas subiam neste lugar e ficavam na fortaleza, na muralha, no posto de sentinela, aguardando um inimigo. Então é como se Abacuque estivesse se posicionando ali, aguardando que Deus responda o seu desafio direto e que Ele responda os seus questionamentos. Abacuque não confia no Senhor. Ele questiona e desafia a Deus. E nós fazemos o mesmo. Você já esteve aqui neste lugar? No posto de sentinela? Ou você está aqui agora, esperando que Deus te responda? Veja bem, Deus poderia fulminar a vida de Abacuque com um raio, mas ele, ao invés disso, responde com graça e misericórdia. E assim Deus é conosco também. Muitas vezes nós sofremos e permitimos que o sofrimento nos leve a fazer algo terrível, que é questionar o Senhor e duvidar dEle. Mas Deus é tão misericordioso que ainda assim nos ouve em nossa dor, mesmo com um coração tão obstinado como o qual nós temos. E o que Deus então irá responder a este homem? O que Deus vai responder a um homem em sofrimento, ao profeta que está com um coração cheio de dor e que os olhos só veem a maldade e se pergunta: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir o mal? Nós nos perguntamos isso e queremos saber qual será a resposta agora de Deus, mas antes de saber a resposta que Deus está dando a Abacuque, nós estamos querendo saber, na verdade, qual resposta Deus tem para nos dar. Porque a resposta que o Senhor deu a Abacuque é a resposta que Ele está te dando hoje. Não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é a palavra do nosso Deus. Então, o que Deus irá responder? Qual será a resposta de Deus para o profeta? Qual será a resposta de Deus para nós? Chegamos ali então no verso 2 do capítulo 2, e Deus responde a Abacuque. Ele diz o seguinte: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E ele chega ali no verso 4, escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz com a sepultura, e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos. Deus está falando aqui da Babilônia, dizendo que a Babilônia é arrogante, ela é ímpia, e está fazendo um grande mal. Ou seja, mesmo que na visão de Abacuque a impressão que ele tenha é que Deus não está vendo, Deus vê tudo. Deus vê cada maldade, Deus vê cada injustiça, e nada escapa dos olhos do Altíssimo, irmãos. Mesmo que nós estejamos achando que Ele não está vendo, Ele está. E sabe por que nós sabemos disso? Porque a Sua palavra nos diz. Não é porque estamos sentindo algo, mas é porque a palavra do Senhor diz: nada escapa aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Abacuque, eu estou vendo o que a Babilônia está fazendo, eu estou vendo o que eles vão causar, eu estou vendo a maldade que o meu povo anda.
E aqui, então, ele começa a repreender a Babilônia. E temos o conjunto de 5 ais, como se ele falasse: ai da Babilônia que faz isso, ai da Babilônia que faz aquilo. Temos do verso de número 6 ao 8, onde ele fala da ganância da Babilônia, como eles confiam nos seus tesouros. O verso 9 ao 11 também continua falando sobre isso, sobre a Babilônia confiar nos tesouros e nas riquezas. O verso de número 12 até o 14 é outro ai, ele fala sobre a violência causada pela Babilônia. O verso de 15 ao 17, ai pela violência contra os povos também. E o verso de 18 a 19, Deus fala da idolatria da Babilônia. Então Deus, ele está repreendendo a nação da Babilônia e mostrando para o profeta que não, nada escapa aos olhos de Deus. E Deus vai também cumprir a sua justiça contra a Babilônia. Deus vê a sua ganância, Deus vê a sua confiança no dinheiro, Deus vê a sua violência e Ele fará justiça a toda maldade que já existiu, que existe e existirá. Abacuque tem uma resposta que ele estava esperando. Deus garante para ele: o mal não vai triunfar. E ele está dizendo para nós, mesmo que os ímpios hoje possam estar no poder, fazendo injustiças, causando mal, Deus diz: o mal não vai triunfar, e Ele fará a sua justiça contra todos que não se arrependeram, contra todos que roubam, que matam, e não abandonam essa vida, e abusam do justo. Todas as maldades que a Babilônia cometeu seriam punidas e castigadas por Deus. Irmãos, Deus pode até não agir no momento que Abacuque queria, mas Deus está dizendo a ele: eu vou agir. Eu te garanto, Abacuque, nenhum mal passará despercebido, nenhuma maldade será não vista pelo Senhor, e eu vou cumprir a minha justiça. Não temos a Babilônia hoje em dia, mas sabemos que há muitos ímpios, inclusive em nossa nação, que abusam do povo, que fazem maldades, que cometem injustiças que nos deixam indignados. E a sensação é que Deus não está vendo, justamente porque Ele não está agindo quando nós achamos que Ele tem que agir, mas Ele está nos garantindo: Ele vê tudo, inclusive a nossa própria injustiça também. Deus não promete apenas isso para o profeta, mas na metade da resposta do Senhor, no verso 14, Ele também faz uma promessa maravilhosa ao profeta. E aqui, esqueci de dizer, mas já iniciamos, o segundo ponto das promessas do Senhor. Então Ele vai cumprir a sua justiça. E Ele promete algo no verso 14, que também é maravilhoso. E Ele diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Abacuque reclama que a lei está sendo não observada, está sendo ignorada, mas Deus está garantindo: um dia, Abacuque, toda a terra estará cheia da glória do meu conhecimento. Toda a terra estará me obedecendo e me amando. Toda a terra me conhecerá. E Ele não promete só isso. No verso 20, Ele diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Um dia Deus irá se levantar, e toda a terra, cada nação que não passam de gotas
dentro de um balde para Deus, irá ficar em silêncio, irá se calar, porque diante de Deus, o justo, santo, ninguém pode questionar e ser justificado pelo que nós fazemos. Então olha como Deus promete coisas a Abacuque. Abacuque, eu sei que isso te causa dor agora, eu sei que isso te causa preocupação, mas eu estou te prometendo, a minha justiça vai ser cumprida. E não só vou cumprir minha justiça, mas como vou encher a terra da minha glória, Abacuque. E eu vou me levantar um dia, e todos estes ímpios se calarão diante de mim, Abacuque. Eu te garanto isso com minha palavra. Não é maravilhoso ouvir isso, irmãos? Não é maravilhoso ouvir que o nosso Deus irá cumprir a sua justiça, e de que nada escapa aos seus olhos, e de que Ele promete aos seus filhos, que encherá esta terra da sua glória. Deus respondeu a Abacuque, e respondeu coisas maravilhosas. O mal não vai triunfar, a justiça será cumprida, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Mas há um detalhe de tudo isso que Deus garantiu para Abacuque, que é dito logo no começo, verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, Abacuque, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então há um detalhe de que Deus, apesar de ter prometido tudo isso, isso não é para agora. Isso é para o futuro. Isso é para daqui a algum tempo. Deus não vai fazer nada disso agora, mas garante para o profeta que realizará cada uma dessas coisas no futuro. E Ele quer que o profeta aguarde pelo cumprimento das promessas. De fato, Israel foi julgado por Deus. Isso acontece em 586 a.C. Provavelmente essa carta foi escrita antes disso acontecer. E de fato, a Babilônia também foi julgada em 539 a.C. Então, 586 Israel, 539, já que é antes de Cristo, então sempre vai decrescendo. E há um período de 47 anos entre o julgamento de Israel e o julgamento da Babilônia. E provavelmente Abacuque viu tudo isso acontecer. E sofreu tudo isso. Mas Deus, Ele quer que o profeta entenda uma coisa. Talvez Deus não vai fazer aquilo que Abacuque quer agora. Mas Deus faz promessas ao profeta e quer que o profeta confie nessas promessas. Por isso que ele diz, ainda que demore, espere, não vai falhar. E é a mesma coisa conosco. Provavelmente Deus não quer tirar a Babilônia ainda de nossas vidas e tirar algum sofrimento que Ele permitiu, mas Ele nos fez promessas, e Ele quer que nossa fé não esteja numa circunstância boa e tranquila, mas esteja nas promessas que Ele fez para nós. Então talvez estamos passando por coisas difíceis, e Deus está permitindo o sofrimento, e Deus parece que não está nos ouvindo,
Por quê? Porque Ele não está agindo na hora que queremos, ou fazendo aquilo que achamos que Ele tinha que fazer, mas a resposta para o filho e para a filha do Senhor é: confie nas minhas promessas. Ainda que o sofrimento seja real hoje, eu vou cuidar de ti e vou te levar a um fim bom, agradável, de acordo com minha vontade. E isso é garantido. Não há ninguém que arranque isso do cristão. O crente, irmãos, por mais difícil que seja, então não tem a sua fé nas circunstâncias. Se a nossa fé está nas circunstâncias, vamos louvar o Senhor quando tudo estiver tranquilo e bem. Mas quando o mal vier, mas quando o sofrimento bater na porta de nossas casas, vamos abandoná-lo, porque a nossa fé está nas circunstâncias. E nem sempre os nossos planos são os planos do Senhor. Nem sempre aquilo que achamos que Ele deve fazer é aquilo que Ele vai fazer. Mas como será a nossa reação? Vamos abandonar o nosso Deus? Vamos abandonar o Senhor porque Ele não está fazendo o que queremos? A nossa fé não pode estar nas circunstâncias. O crente maduro não precisa que as coisas estejam bem para descansar no Senhor. E é isso que Abacuque está entendendo. Irmãos, eu falo isso sabendo que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas quando nós colocamos a fé no nosso Deus, podemos sim descansar. E não só colocar a fé em Deus, mas naquilo que Ele nos diz. Pois sua palavra é fiel e verdadeira. Então, irmãos, eu não estou dizendo sobre uma fé ingênua e uma fé cega. Eu não estou dizendo que você deve botar um sorriso no rosto e fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Isso é tolice. Eu estou dizendo para que não você tenha uma fé cega, mas uma fé firmada naquele que é mais confiável que qualquer circunstância, que qualquer pessoa ou coisa neste mundo, que é o nosso Deus. Para o mundo, isso é loucura. Para o mundo, um cristão sorrir na dor é loucura, mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que Ele é digno de nossa confiança. Irmãos, o nosso Deus não é homem para que minta, não é homem para que nos engane. Mesmo que Ele permita o mal, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há outro fim, é garantido. A lógica é mais ou menos essa. Deus é verdadeiro. Se Deus é verdadeiro, sua palavra também é. E não falha, pois Deus não falha. Ele fez promessas em nossas vidas, não fez? Como nós sabemos disso? A palavra. E essas promessas, feitas por um Deus incapaz de falhar, incapaz de mentir, de nos enganar, vão se cumprir. Mais certo do que o ar que nós respiramos, são as promessas do nosso Deus. E se elas vão se cumprir, nós confiamos e nós descansamos. O profeta começa queixoso, sem entender
querendo que Deus livre logo ele do mal. Assim somos nós. Mas Deus responde, não tirando o mal, mas fazendo as promessas fiéis dele. E às vezes, Deus não vai tirar o mal da nossa vida, ou alguma dor ou sofrimento, mas mesmo assim Ele quer que aprendamos a confiar, a ter fé nas promessas dele. Abacuque entendeu isso, irmãos. Abacuque entendeu isso. E por isso, o terceiro ponto se chama o profeta transformado. Isso tudo foi tão certeiro no coração do profeta, que chegamos no capítulo 3, e antes ele que escrevia queixas e reclamações, agora escreve uma oração em forma de canção. Você percebe a diferença? Da boca dele antes só saía reclamação, reclamação, reclamação. Agora sai um louvor. Ele descreve o Senhor como um santo guerreiro, poderoso, que vem com seu furor, majestade e poder para realizar a justiça. Então, dos versos de 3 em diante, você vai encontrar isso. Mas vamos ler ali o verso de número 1 do capítulo 3, diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele começa a descrever o Senhor como esse santo guerreiro. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Então, olha a diferença. É a mesma pessoa, mas não parece. É a mesma pessoa do capítulo 1, mas agora, quando ele escreve, ele louva o Senhor e o seu poder e a sua grandeza. E ele chega no verso 16, irmãos, e diz o seguinte: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, e repito, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, antes ele reclamava, se queixava, questionava, não entendia, estava perturbado em seu coração e na sua alma, e agora ele fala: tranquilo, eu vou esperar as promessas do meu Deus se cumprir. E olha como ele espera, tranquilo. E aí a gente se pergunta: tranquilo? Como assim Abacuque está tranquilo? É o mesmo profeta que a gente leu no capítulo 1? Sim, é o mesmo profeta. Abacuque se queixava, mas agora ele está tranquilo e descansa no Senhor. Mas sabe o que é curioso? Nada mudou. Os babilônios ainda iriam vir. A nação ainda iria ser julgada. O sofrimento ainda estava ali. Ou seja, as circunstâncias permaneciam a mesma. Porque Deus prometeu que as coisas iriam mudar, mas não agora, no tempo do Senhor. Então, Abacuque não precisou que as coisas mudassem para que ele descansasse em seu Deus. Ele só precisou ouvir a voz de Deus e as suas promessas e ter fé.
e descansar. Mais do que as circunstâncias mudarem, mais do que o mal sair de nossas vidas, a voz do Senhor nos prometendo que nos ama e cuida de nós, deveria ser suficiente para enfrentarmos as adversidades da vida. Deveria nos dar confiança. Nada mudou, mas Deus falou ao coração do profeta. Nada mudou, mas Deus fez as suas boas promessas a Abacuque. Nada mudou, mas Abacuque sabia que Deus iria cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus falou, e isso foi suficiente. Abacuque teve fé. Fé em Deus. Fé em quem Deus é. Deus é imutável, Ele não muda. Deus é verdadeiro e fiel. Portanto, irmãos, tudo o que Ele prometeu em sua palavra para nós, vai se cumprir. Mesmo que pareça que não vá. Mesmo que o sofrimento esteja presente. E mesmo que o mal esteja em nossas vidas agora acontecendo. Ele chega num ponto de transformação tão grande, que o salmo que ele escreve chega no seu ápice. E agora sim, chegamos na famosa parte que muitos conhecem, pelo Fernandinho até, que deixou ainda mais famosa, mas também pela palavra, que é o verso de 17 em diante, que diz assim: Senhor, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se soubéssemos todo esse contexto antes de cantar, talvez muitas vezes não cantaríamos. Porque, irmãos, não é algo fácil de se dizer, mas é algo possível, porque Deus pode mudar o nosso coração. Você consegue se ver falando isso de todo o seu coração hoje? Deus, ainda que não dê fruto na videira, mesmo que tudo possa estar ruindo, mesmo que o mal possa vir à minha casa, eu vou me alegrar no Senhor. Porque é no Senhor que está a minha confiança, e não nas circunstâncias. Quando Ele fala sobre não ter fruto na videira, não haver o gado no curral, Ele está dizendo que amanhã não tem garantia de haver comida na mesa. Mas ainda que isso aconteça, Ele vai continuar se alegrando no seu Deus. E nós? Irmãos, e se fosse conosco? E se amanhã o mal bater na sua porta? E se amanhã o sofrimento chegar, Deus continuará sendo nossa alegria? Continuaremos firmes em suas promessas? Paulinho, eu entendi, mas que promessas eu posso confiar do meu Deus? Eu separei algumas, porque são muitas as promessas que o nosso Deus nos faz, e todas elas estão em sua palavra, a Bíblia. Mas podemos lembrar de algumas aqui. João 3,16, Deus nos ama. 1 João 1,9, Deus nos concede perdão dos pecados. 2 Coríntios 5,17, temos nova vida em Cristo. Mateus 28,20, Jesus sempre estará conosco. Todas essas coisas Ele prometeu na sua palavra. João 14, do 16 ao 17, o Espírito Santo, Consolador, está em nosso coração. Aqueles que tiveram fé em Jesus.
Filipenses 4:19, Deus supre nossas necessidades. A paz de Deus guarda o nosso coração, Filipenses 4:7. 1 Coríntios 10:13, Deus nos oferece ajuda nas tentações. Romanos 8:38, 39, nada nos separa do amor de Cristo. Você entende como nós podemos usar as promessas do nosso Deus para permanecer firme no dia mau? Imagina aquele dia de dor e aí você lembra, Deus me prometeu que vai me amar até o último dia e nunca vai me abandonar. E isso é garantido. Somos mais que vencedores em Cristo, Romanos 8:37. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Aquele que te salvou, vai te levar com toda certeza, seguro até o reino dos céus. João 11, se você está nas mãos do nosso Deus e do seu Filho Jesus, nada, nem ninguém, nem você mesmo, pode se tirar daquele lugar. Você está nas mãos de Deus e ninguém pode te arrancar dali. Deus te prometeu isso, e quando nós percebemos a força que as promessas do nosso Deus nos dá, nós conseguimos encarar os dias maus igual a Abacuque, sofrendo, sentindo a dor, mas louvando a Deus, porque ainda que eu sofra, Deus me ama para todo sempre. Ainda que eu sofra, Ele vai estar comigo até o último dia. Ainda que eu sofra, eu estou em suas mãos. E o sofrimento um dia vai embora, mas adivinha, as promessas do nosso Deus são eternas. A flor murcha, a relva seca, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nenhum tio, nenhuma vírgula de todas as suas promessas deixará de ser cumprida. Então, irmãos, talvez não estejamos entendendo o porquê o mal está em nossas vidas. E talvez vamos orar e Deus vai nos dar respostas que às vezes nos deixam ainda mais confusos. E talvez Deus não tire o mal, porque Ele tem os seus propósitos. Mas independente, se Deus deixar o mal na minha e na sua vida, ou tirá-lo, Ele quer que confiemos nele. Não nas circunstâncias. Não só quando tudo estiver bem, mas quando tudo estiver indo de mal a pior. Olha que testemunho poderoso. Um crente que está indo de mal a pior em todas as áreas da vida, mas tem a Deus, e isto basta. Quando um descrente olhar para isso, vai falar, eu quero este Deus, porque este é um Deus que quando alguém tem, mesmo que sofra, está feliz. Quantos irmãos morreram queimados, torturados, cantando e louvando a Deus? Quantas vezes Paulo escreveu, preso, por causa de Jesus, e escrevia, alegrem-se nele. Só um cristão, só um filho de Deus, que tem o Espírito Santo, entende esta loucura. E temos mais promessas. Tenho certeza que os irmãos lembraram de outras, mas temos aqui a ressurreição dos mortos, vamos ressuscitar com Ele. Nosso corpo será glorificado. Não teremos mais pecado. Apocalipse. Toda lágrima será enxugada, todo sofrimento desaparecerá, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, a alegria plena, eterna, é a única coisa que nós teremos. E isso é garantido, porque Ele prometeu. E Ele não é a gente que descumpre aquilo que Ele diz. Uma em particular, Apocalipse 22, do 20 ao 21. Vamos abrir nessa.
que essa também nos dá forças para continuar. Apocalipse 22, 20 até o 21. Se puder colocar ali, obrigado. A Bíblia termina da seguinte forma, Jesus dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Ele prometeu. Ele vai voltar. E quando ele voltar, irmãos, todo o sofrimento vai acabar. Todo mal será punido pelo Senhor e a sua justiça será cumprida. Irmãos, não tem outro final para um filho de Deus se não encontrar nos céus com o seu Senhor. Não existe outra possibilidade. Sim, venho em breve. E a igreja diz: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Deus, caminhando então agora para a conclusão, Deus não deixará, irmãos, de cumprir nenhuma dessas promessas. Não deixou de cumprir na vida de Abacuque e não deixará de cumprir na vida de nós aqui. Confie, descanse, exulte o Senhor, como Abacuque fez. Ele firmará nossos pés como os da corça, mesmo em meio ao aparente caos. Abacuque continua e diz, verso 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Que diferença! O profeta, antes obstinado em se queixar, agora confia. Abacuque começou dizendo para Deus como governar o mundo, mas termina confiando que Deus sabe o que é melhor e que executará a sua justiça no tempo que Ele determinar. Então, para encerrarmos, a pergunta que nós devemos nos fazer, que é a pergunta que eu tirei do meu cantor favorito, da minha música favorita, Estênio Márcios, e se recomendo, porque canta sobre Abacuque. E lá ele pergunta: e se fosse com a gente, irmãos? E se a dor foi o seu destino e o meu? Continuaremos confiando nele? Ele continuará sendo nossa alegria? Confie. Mesmo que tudo pareça te levar a não confiar, pois Ele te fez promessas e é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo em meio à dor, nós temos confiança em Ti e naquilo que o Senhor disse a nós. Gere em nós essa fé, a fé em Tuas promessas. Nos traga à memória, no meio da dor, a Tua palavra, pois a Tua palavra restaura a alma e traz refrigério ao coração. Só a Tua palavra pode fazer isso com o nosso coração, Deus. Nos dê a capacidade de estarmos tão alegres em Ti, que mesmo em meio à dor, nós louvamos o Senhor. Tu és altíssimo, poderoso em feitos, e nós pedimos, mesmo que não tire o mal de nossas vidas, transforma o nosso coração. Tire a falta de fé antes de tirar o mal. Tire a falta de confiança antes de tirar qualquer sofrimento. Para que tenhamos, ó Pai, não uma vida tranquila, mas que mesmo nos momentos difíceis tenhamos um coração que confia na rocha inabalável que é o Senhor nosso Deus. É isso que eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Convido os jovens para cantarmos no último louvor.